Fala pessoal, tudo certo por aí? Um Feliz Natal a todos, viu? De verdade, assim, eu peço desculpas por não ter gravado nenhum vídeo aqui no dia 24, né? Estamos gravando no dia 25, mas eu queria mandar um enorme abraço a todos, desejar um Feliz Natal, a galera que é inscrita aqui no canal, aos membros do canal sobretudo. Muito obrigado por essa parceria, né? Em que a gente convive por aqui. Se você gosta do canal, tem gente que... Tem os haters também que estão inscritos no canal, mas só para xingar, mas tudo bem, não tem problema. Mesmo aos haters, eu desejo um Feliz Natal. Eu gostaria de falar nesse vídeo sobre o pronunciamento, ainda que muito curto, né, do Vitor Pereira ao torcedor do Flamengo, nessa véspera de Natal, né, em que ele usa, curiosamente, um mantra do Jorge Jesus, né? Quando ele fala assim, não, vamos vencer, né? É óbvio, a gente está falando aqui de um técnico muito competitivo, extremamente competitivo, que é o Vitor Pereira, que me lembra muito aquele ganhar, ganhar e ganhar do Jorge Jesus, tá? Incondicionalmente, né? Embora sejam estilos completamente diferentes, e a gente já falou sobre isso em outros vídeos aqui no canal, sempre ouvindo técnicos, tá? Ouvimos o Alex Brito Nogueira, técnico português, radicado na Inglaterra, está na base do Aston Villa hoje, né, clube de Birmingham, tradicionalíssimo clube inglês, aliás, campeão mundial em 1982, né, campeão europeu em 1982, né, melhor dizendo. E ouvimos também o Leandro Zago, técnico hoje que está na base do Fortaleza, muito promissor, dirigiu o Botafogo de Ribeirão Preto. Ouvimos o Bruno Pivetti e tal, que é técnico hoje da Chapecoense, né, uma referência no Brasil quando o assunto é periodização tática, que é um método do qual Vitor Pereira é entusiasta, método de treinamento, não tem nada a ver com colocação de time no jogo, tá? E a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento do OneFootball. O OneFootball vem com tudo para 2023, pessoal. O OneFootball, só no OneFootball você tem acesso aos melhores momentos dos jogos que virão pela frente de campeonatos estaduais. Também a Bundesliga, os jogos do campeonato alemão de futebol, com narração, comentários, tá? Em alta definição, de graça. Você baixa aqui no primeiro link na descrição desse vídeo. De graça, tudo de graça para você. Quiser saber mais sobre Vitor Pereira, por exemplo, você entra lá na lupinha, bota lá Vitor Pereira, tá? E aí vai vir tudo sobre ele, reportagens, estatísticas, dados, temporadas passadas, desempenho, né? Um espetáculo no futebol. Baixa aqui então no primeiro link da descrição desse vídeo. E vamos também marcar uma aula gratuita de violão ou guitarra com o professor Átila Reis, entrando no link que está aqui na descrição desse vídeo também, um pouco mais abaixo, tá? Você pode começar 2023 com um novo hobby, que é aprender, né, a tocar violão ou guitarra. E a primeira aula é gratuita, de graça, beleza? Então você entra aqui no link, marca uma aula gratuita de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo, no seu celular, com um músico profissional, tá bom? Vamos seguir por aqui falando sobre isso, né? Eu acho assim, as semelhanças entre Vitor Pereira e Jorge Jesus talvez parem por aí. Evidentemente que tem a questão do passaporte, do sotaque, aquela coisa toda, mas é uma abstração falar em técnico português como uma escola única, monolítica, né? Não existe isso, não existe, tanto que a gente vê vários tipos de metodologias de treino, sobretudo, né? A gente já falou aqui bastante sobre a periodização tática, aí talvez a gente já tenha uma abrangência maior, da galera que veio do Porto, do Futebol Clube do Porto, que estudou na Universidade do Porto, né? Com o Vitor Frade. E ali você tem uma série de técnicos, por exemplo, radicados no Porto, não necessariamente nascidos no Porto, mas radicados na cidade do Porto, em Portugal, como o André Vilas-Boas, o Vitor Pereira, o José Mourinho, né? São todos técnicos de sucesso no Futebol Clube do Porto. Tá? Então eles seguem essa metodologia de trabalho. Jorge Jesus não. Ele tem a primeira oportunidade dele como técnico de um time grande do futebol português, no Benfica. E a gente está falando aqui de outra referência, tá? Por exemplo, em Lisboa a gente tem ali a Faculdade de Motricidade Humana, né? Que já é outra coisa, já aprende outras coisas, mas isso é uma viagem muito grande para falar aqui sobre as semelhanças entre ambos, né?
A gente já trouxe em outros vídeos, sempre ouvindo essas fontes já citadas anteriormente, sobre controle de jogo, sobre um jogo mais vertical. E quando a gente fala em Vitor Pereira, a gente fala necessariamente num jogo de mais controle, de posse de bola. Num jogo, sobretudo, de adaptação maior. Por exemplo, quando você pega o Jorge Jesus ali, você tem adaptações, né? Por exemplo, existe ali o famoso discurso no vestiário antes do jogo entre Flamengo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2019, quando a gente chega para os jogadores e fala, a gente vai dar a bola para o Santos do Sampaoli. E alguns jogadores até olham e falam, mas peraí, o que é isso? Deu certo, né? O Flamengo, sobretudo no primeiro tempo daquele jogo, né? Foi um time mais reativo, dando mais a bola para um técnico que gosta de ter o controle do jogo também, que é o Jorge Sampaoli. Deu certo naquela circunstância, o que não significa que o time vai jogar assim sempre, né? Você tem ali alternativas, né? E quando tem um time muito mais técnico do que os adversários, e o Flamengo nesse caso indubitavelmente, a gente tem mais alternativas de jogo, né? Então, adaptação de um estilo de jogo ao adversário, né? O Jorge Jesus fez isso, o Vitor Pereira também fará isso, eventualmente. Ele fez, por exemplo, naquele jogo do Corinthians contra o Boca Juniors, em Buenos Aires, na volta da Libertadores da América, pelas oitavas de final, e que ele não tinha ali o time inteiro, né? E não deixou o Boca Juniors jogar. Até deixou no primeiro tempo, né? O Boca perdeu um pênalti com o Benedetto perdeu uns 3 gols claramente, claros, naquela partida, mas ele se adaptou à circunstância. Falou, peraí, não tenho como jogar de igual para igual com o Boca Juniors, mesmo sendo um Boca Juniors do Batalha muito mal treinado, né? Boca Juniors tem dessas, né? Quando o Riquelme assume o futebol no Boca, é bom explicar, volta toda aquela questão do legado de Carlos Bianchi, né? Mas a gente está falando aqui do início do século, né? E o Riquelme encheu o Boca Juniors de dirigentes e técnicos que eram daquela época, e jogadores que eram daquela época, né? Por exemplo, o Serna toca a base do Boca Juniors, o Ibarra hoje o técnico, né? Também jogador daquela época, assim como o Batalha, Patrão Bermudes, por exemplo, era chefão ali, o número 2 do Riquelme, né? O braço direito do Riquelme ali no futebol do Boca Juniors e tal. Então você tem o Boca Juniors mal treinado ali, mas tem o Vitor Pereira também se adaptando às circunstâncias. A gente fala em controle de jogo, sim, mas controle de jogo de acordo com as circunstâncias da partida. Tá bom, pessoal? Saudações, Feliz Natal, até a próxima. Tchau, tchau.